Você vai fazer alguma prova objetiva, seja ela um concurso, um Enem, um vestibular ou até mesmo alguma certificação que precisa ter uma nota de corte mínimo, ou você precisa se destacar dos seus outros concorrentes e tirar o maior número de acertos possíveis. Eu vou te mostrar nesse vídeo exatamente a estratégia que eu utilizo para acertar qualquer questão, mesmo que eu não tenha visto especificamente aquele conteúdo. Ao longo dos anos eu fui refinando essa estratégia e eu utilizo ela para qualquer prova que eu faço, que tenha questões objetivas, é claro. E eu utilizo 3 pilares dessa estratégia, então é importante que você assista o vídeo inteiro porque cada pilar conecta. E se você não assistir e perder algum dos pilares ou perder alguma das explicações, pode ser que você não consiga aplicar essa estratégia. E na hora da prova, às vezes era para você ter acertado 10 questões com essa estratégia e você vai ter acertado apenas 3, 4, porque você perdeu alguma coisa no meio do vídeo. E eu literalmente demorei anos para deixar ela redondinha, do jeito que eu vou te mostrar em pouquíssimos minutos. Já vou te adiantar dos pilares. O primeiro é sobre a pré-prova, o segundo é sobre a revisão e o terceiro é realmente a hora da prova. E é claro que eu vou trazer para quem assistiu até o final como que eu faço isso na prática. Eu sempre vejo muitas pessoas falando assim, não, eu chuto C de Cristo, faço minha mãe mandou eu escolher esse daqui. E até para você chutar, você precisa ter estratégia. Na minha opinião, eu prefiro ter 50% de chance de acertar do que apenas 25% de chance de acerto. E essa estratégia já me ajudou a acertar a questão em matemática, para você ter uma noção de como ela funciona bem. E já me conta aqui embaixo, qual que é a matéria que geralmente você mais chuta, para eu trazer mais dicas, né, e funciona para mim, que talvez pode te ajudar num próximo vídeo. Já te adianto que a matéria que eu mais chutei na minha vida foi matemática. Eu sempre fui uma aluna mediana, pra não dizer medíocre, porque eu sempre tive dificuldade para aprender. Todo mundo ao meu redor aprendia de uma forma muito rápida, assim, viu o conteúdo uma vez, já pegava. E eu sempre ficava insistindo e insistindo, até eu entender que eu precisava ter outras formas de estudar para eu conseguir aprender o conteúdo. Gosto de citar também a certificação que eu levei 2 semanas de estudo, e a maioria das pessoas leva em média 2 meses a 3 meses para passar nessa mesma certificação. Então, para te mostrar que realmente o método funciona, e eu utilizei essa mesma estratégia que eu vou mostrar para vocês hoje, porque no dia da certificação eu estava extremamente ansiosa. Sou uma pessoa que eu tenho um problema com provas por causa da minha ansiedade. Se eu vou fazer a prova e eu fico ansiosa, esquece, eu vou errar muitas das coisas. E eu não queria errar, porque era uma certificação cara. Eu utilizei esse esquema de responder as perguntas, né, de uma maneira um pouco diferente, obter o máximo de acerto. Podia errar 18 questões. Só que quando eu olhei para minha folha de rascunho, eu tinha dúvida em 19 questões. E por eu ter aplicado esse método da maneira certa, eu errei apenas 11 questões. Então, pra você ver a diferença. 8 questões que simplesmente foram acertadas, que eu estava, assim, um pouco inseguro. Pra te mostrar que realmente funciona. O primeiro pilar, ele é voltado pra pré-prova. Então, pro seu estudo anterior. Mesmo que você tenha pouco tempo de estudo, é importante que você conheça o máximo possível da banca. Por exemplo, se você vai fazer um vestibular e a sua prova já é mês que vem, faz o máximo possível de questões pra você entender como que a banca funciona. Porque cada banca, ela tem um jeito de pregar pegadinhas. Na verdade, não seria exatamente pegadinhas, né? Mas ela quer que você erre o máximo possível de questões. Porque ela quer selecionar as pessoas que realmente sabem aquele conteúdo ou que venceram o tempo de prova, venceram ali o cansaço, que realmente estão preparadas para entrar naquela idade ou naquele curso, exatamente, ou até mesmo naquela função, né, se for um concurso. Então você vai entender a banca através das perguntas. Tem bancas que elas cobram um assunto mais aprofundado e tem bancas que não. Tem bancas que simplesmente é o conteúdo mais raso e às vezes pode acontecer igual aconteceu com alunos meus. Começaram a pensar demais, né, pensar overthink na questão, entraram assim num pensamento tão profundo que responderam errado a questão. Porque a banca, ela acaba não cobrando aquele conteúdo tão aprofundado. Mas como a pessoa já não tinha tanto conhecimento ali da banca, ela acabou pensando, raciocinando tanto, foi tão além, que ela achou que era a resposta mais diferente e na verdade não, ela só queria uma coisa simples. Principalmente, então, você tem que entender, a banca de conhecimentos gerais vai cobrar uma coisa mais simples, ela não tem aquele perfil de ser uma banca que cobra especificamente algum conhecimento ali, principalmente nas matérias que não são específicas. Então, isso você vai pegando e vai sacando a banca. Porque às vezes quando você tá no meio da prova lá pensando muito, você para e pensa, poxa, não, eu nunca vi uma questão durante as, sei lá, 1000 questões que eu fiz dessa banca que ela cobrasse tão profundo isso. Então, muito provavelmente ela não cobrará. Então, você volta e retoma com essa consciência e acaba acertando a questão por justamente conhecer o perfil da banca. Porque, claro, né? Questões de vestibulares, geralmente as bancas elas dão uma aprofundada muito maior. Elas vão aprofundar muito mais do que uma questão de prefeitura, por exemplo. É muito interessante você já conhecer o perfil da banca
antes de ir fazer a prova, para que você acabe acertando questões por já conhecer o padrão ali da banca. Nos estudos também é muito importante que você tenha um estudo eficiente. No vídeo aqui mais visto do meu canal eu mostro como você vai estudar para você acelerar seus estudos, acelerar seu aprendizado, até para eu não acabar fugindo do tema desse vídeo, mas lá eu mostro passo por passo, sério, eu explico muito, mostro os estudos científicos que você precisa conhecer para realmente aplicar esse método de estudos. O segundo pilar é da revisão. A revisão ela é muito importante porque ela entra num estado, geralmente nós vamos entrar, principalmente numa prova importante. Pode ser o concurso que você vai fazer e só sai uma prova a cada 10 anos, ou vestibular que só sai a prova a cada 1 ano, ou até mesmo qualquer outra prova que você for fazer. Você precisa aprender a hackear seu corpo para que ele continue lembrando do conteúdo, mesmo que seu cérebro só queira fugir daquele local. Muito importante que você entenda que como a gente fica ansioso na hora da prova, o nosso cérebro ele não sabe a diferença entre nós estarmos em perigo realmente e simplesmente é uma prova importante ali e a gente fica com medo de não passar. Então ele acha que a gente tá fugindo de um leão, de um tigre, de qualquer animal, que a gente vai morrer. E se você não souber burlar isso, entender como estudar aquele conteúdo para você não esquecer nesse momento, simplesmente você vai travar nessa hora da prova e não vai conseguir passar. Vai reprovar, ou vai tirar uma nota ruim, ou até mesmo até o momento em que você for se recuperando na hora da prova, já passou ali, sei lá, 1 hora da prova, você vai ter pouquíssimo tempo para resolver as questões. Então, até você recuperar esse fôlego ali, né, recuperar essas questões ali que você perdeu tempo, talvez você não tire a nota que você gostaria, e daí, né, você não vai tirar nem a nota de corte, nem vai tirar uma nota muito boa acima dos seus concorrentes. A revisão espaçada ela entra aqui muito bem, porque quando a gente entra nesse instinto de lutar ou fugir, o nosso corpo ele entra em modo de economia de energia, como se fosse uma economia de energia. Imagine, seu cérebro ele tá preocupado em fugir. Você acha mesmo que ele vai lembrar do conteúdo que você estudou há, sei lá, 6 meses antes? Não, ele simplesmente não estava preocupado com isso, ele só estava preocupado em sobreviver. Só que ele não sabe que você não está em perigo real. E aí que entra a revisão espaçada. A revisão espaçada ela vem para que você lembre do conteúdo mesmo que seu cérebro esteja a 1000 na ansiedade. Porque você vai ver tanto aquele conteúdo, tanto, e seu cérebro vai falar assim, cara, é um conteúdo importante, então eu preciso lembrar desse conteúdo mesmo, sei lá, que eu esteja morrendo aqui. Como se fosse, sei lá, o endereço da sua casa, ou a senha do seu telefone, o número do seu documento, basicamente se encaixaria nessas mesmas informações importantes. Naquele outro vídeo que eu recomendei pra você, eu explico bem certinho como que fazer e por que é tão importante. Aqui eu já te trago um bônus extra, que é, lembre-se de respirar enquanto você faz a prova, para que você saia desse estado de luta ou fuga. E o terceiro, que é a hora da prova, eu vou te mostrar aqui a estratégia para que você economize tempo na hora da prova. Porque meu foco aqui é que você acerte mais questões. E para você acertar mais questões, além de você conseguir ali aumentar suas chances realmente, você também economiza tempo para deixar para aquelas questões que você tem mais dificuldade. Então, por exemplo, tem uma questão ali que você precisa resolver em 2, 3 minutos, uma você vai resolver em 30 segundos e a outra você já deixa 5 minutos para ela. Então, para você fazer esse balanceamento na hora da sua prova. Mas antes, eu gosto muito de evidenciar que você leve canetas de cores diferentes, principalmente se a sua prova for feita à mão ali, você puder entrar com canetas. Para quê? Então, para você preencher o gabarito. E a caneta de outra cor, pode ser azul, vermelha, mas que ela seja de tubinho transparente, para que você destaque pontos importantes. Pontos importantes esses como não, incorretamente, corretamente, questões incorretas. E também, na hora da prova, eu já falei que a banca quer que você erre mais questões. E também para você tirar da frente aquelas alternativas que você já sabe que estão incorretas. Então você risca e só deixa em evidência aquela que está correta. A prova, ela busca que você erre, seja por se confundir na hora de marcar, ou seja por não saber o conteúdo. Tá? Ela quer que você erre desses 2 pontos, então levar 2 canetas de cores diferentes vai te ajudar bastante. Tem algumas estratégias que eu faço na hora da prova, que se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo bem completinho sobre. Mas uma das coisas também que eu gosto bastante, eu vou trazer aqui como bônus antes de te mostrar na prática como resolver as questões, foque em resolver primeiro as questões que você tem mais facilidade e que tem mais peso na prova. Se você não tem tanta manha ainda de fazer várias provas, comece pelas que você tem mais facilidade para você ganhar ali confiança na hora da prova, e depois vai para as questões que tem mais peso. Agora, se você já tem um pouquinho mais de sagacidade na hora da prova, vai para as que tem mais peso e depois volta para as que você tem mais facilidade. E daí vai voltando, né, a ordem ali que você quiser. Então, chegamos na parte da estratégia. E eu gosto sempre de utilizar a mesma estrutura para todas as questões. Primeira coisa, você vai ler a pergunta para entender o que se trata a questão e se você vai precisar realmente ler o enunciado.
Você já começa a ler a pergunta e já se pergunta isso na sua cabeça. Depois, você vai para a parte das alternativas. Nas alternativas, você já pode ir riscando aquelas palavras, principalmente quando tem exclusivamente, unicamente, definitivamente, exclusivamente. Todas essas palavras que são muito definitivas, que é tudo ou nada, você pode já ir riscando, porque a maioria das bancas tem essas palavrinhas já pra tentar te enganar, né? Como você já tá ali, sei lá, 2, 3 horas fazendo prova, pode ser que você acabe colocando uma dessas alternativas por seu cérebro já estar cansado. Começa pelas perguntas, depois vai pra alternativa. Depois de ler todas as alternativas, você vai pro enunciado. Quando você lê o enunciado, você consegue às vezes captar, né, alguma coisa que faltava ali na hora da questão. Você simplesmente pode não precisar ler esse enunciado. Vou te mostrar aqui como que eu faço, se eu decido ou não, se eu vou ler o enunciado ou se não. Porque às vezes tem enunciados enormes e você não precisa ler aquilo porque é literalmente perda de tempo. É que eu falei já, que a banca ela coloca coisas pra deixar cansado. E às vezes quando você vai chegar na questão de maior peso, né, se você faz a ordem ali igual a banca deixa, simplesmente você já vai errar por cansaço e não por não saber o conteúdo. Caso você leu o enunciado e você ainda não conseguiu achar a resposta correta, quando você fica entre duas alternativas, que você acha ali que as duas estão corretas, mas você não sabe definir qual tá mais correta, em vez de você chutar, você volta para a pergunta e lê a pergunta de novo, porque ela vai te dar qual das alternativas está mais correta com o que a pergunta pede. Bora para a primeira questão. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu utilizo. Eu vou ler essa primeira questão aqui com vocês pra vocês verificarem como que eu faço. Então eu começo já diretamente pela pergunta. Então aqui na pergunta é: qual das alternativas abaixo cita corretamente uma característica que define o território de um município no Brasil? Vocês estão vendo que só pela pergunta eu já consigo responder ela sem olhar o enunciado anteriormente? Muito provavelmente o enunciado ali seria mais uma encheção de linguiça para me contextualizar sobre a pergunta do que realmente vai me ajudar a responder ela. Beleza, qual das alternativas abaixo cita corretamente uma característica? Ele busca então uma característica, vou deixar ela aqui evidenciada. Uma característica que define o território de um município no Brasil. Área exclusivamente, ó aqui ó, exclusivamente, viram que eu falei? A gente já corta esse daqui, mas vamos ler. Área exclusivamente destinada à produção industrial. Você pensa no seu município, na sua cidade. Define um município. Só a parte que é exclusivamente feito para produção industrial. Não faz sentido nenhum isso, né? Tipo, ok, indústria. Toda cidade teria que ser só de indústria. Não. Então, essa aqui, só pelo exclusivamente, a gente já poderia ter deletado ela. Mas, né, como a gente consegue ainda ler e não faz sentido, a gente exclui também ela. Vou fazer aqui de vermelho. Espaço sem delimitação geográfica definida. Sem delimitação. Nenhum município tem uma delimitação geográfica? Não, todas as cidades, tudo na verdade tem limitação geográfica, né? Então não faz sentido nenhum essa daqui, a gente já corta. Espaço composto apenas por zonas urbanizadas. Então quer dizer que a parte de sítios, de chácaras, zona rural, ela não faz parte dos municípios? Não é uma característica que define? Não faz muito sentido isso aqui também não. D. Área delimitada por limites administrativos e submetida à gestão municipal. Limites administrativos, faz sentido. Submetida à gestão municipal. Sim, quem gere o município é a gestão municipal. Ok. Vamos ler aí. Ver se talvez vai ficar entre duas, né, mais próximas. Território controlado diretamente pelo governo federal. É o governo federal que controla os municípios? Não teria prefeitura? Não faz muito sentido. Porque é diretamente também. Então, a nossa resposta, é claro, que é a D, que é a resposta que mais faz sentido. Viu que a gente não precisou ler o enunciado, mas vamos ler o enunciado aqui só para te mostrar que ele não ajudaria em nada nesse caso. A organização territorial dos municípios brasileiros envolve aspectos administrativos, sociais e geográficos, que estruturam a gestão pública e o planejamento das cidades. Municípios apresentam áreas urbanas e rurais que mantêm relações econômicas, sociais e culturais entre si. Essa organização permite a implementação de políticas públicas e a gestão de serviços essenciais destinados à população. A análise desses elementos contribui para compreender a dinâmica espacial e administrativa das cidades brasileiras. Vocês viram que simplesmente só iria ter perdido ali 1 minuto lendo esse enunciado e não iria ter me ajudado em nada. E às vezes, quando você começa lendo o enunciado e depois a pergunta, você pode se confundir. Então eu gosto mesmo de começar pela pergunta, eu decido ali se eu vou ler o enunciado ou não, já com base na pergunta, eu vou para as alternativas, leio todas as alternativas. Se eu ficar entre dúvida entre duas, ainda eu volto para ler a pergunta de novo. Mas nesse caso,
não precisou. E vamos para a próxima. Aqui a gente começa da mesma maneira, né, na próxima pergunta. Assinale a alternativa correta quanto à correspondência entre o requisito e sua definição. Requisito e uma definição. Vamos ver se a gente vai precisar ler o enunciado ou não. Atualidade é igual a manutenção permanente da prestação dos serviços públicos sem interrupções ao longo do tempo. Esse sem interrupções ao longo do tempo eu já ficaria meio de olho nele, porque liga com a atualidade? Não. Fala tempo aqui, mas não quer dizer com atualidade. Manutenção permanente. Então, tipo, permanente é para sempre. Também é uma coisa meio estranha. Eu vou descartar ela já logo de cara. Eficiência. Execução dos serviços de acordo com as normas técnicas aplicáveis e em padrões satisfatórios. Isso tem relação com eficiência, ok. Vamos ver se talvez tenha alguma mais correta que ela. Generalidade. Tratamento adequado dos usuários com observância de padrões de atendimento. Tem a ver com generalidade. Observância de padrões de atendimento. Tratamento adequado. Toda outra frase ela faz sentido, mas não por generalidade. Mas vamos ver a D. Modicidade da tarifa, universalidade da prestação dos serviços, conforme metas previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico. Isso não tem a ver com modificar a tarifa. Uma universalidade da prestação do serviço? Não faz sentido. E generalidade também não combina com outro termo. Mas combinou foi eficiência. E tá vendo que a gente respondeu mais uma questão sem precisar ler o enunciado? Mas vamos ler o enunciado aqui para eu te mostrar que a gente não ia precisar dele. Nos termos do decreto número 059 de 2014, a caracterização da prestação adequada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto sanitário está condicionada ao atendimento de requisitos específicos. Não precisava, a gente só perdeu tempo. Nessa aqui também, lendo o enunciado. Vamos para a próxima pergunta. Quando a gente precisa ler o enunciado, vai ser quando a pergunta ela faz referência ao enunciado. Por exemplo, nessa questão aqui, a gente começa com nesse sentido. Então, entende-se que a gente vai precisar ler o enunciado porque está conectando. O conceito que sintetiza os processos adotados no contexto das políticas públicas é... Então, a gente não consegue saber o que era antes, né? Sem ler o enunciado. Mas vamos ter a estrutura para a gente seguir certinho. Então, primeiro a gente lê a pergunta, depois as alternativas, depois volta para o enunciado. Caso, né, ficar entre duas, volta para a pergunta de novo. Gestão por competência. Descentralização e desconcentração. Aqui, eu já eliminaria uma por causa dessa desconcentração. Então, tipo, descentralização, ok, beleza, é um termo ali utilizado na administração pública. Agora, desconcentração, contrário de concentração, não casa muito bem, eu já eliminaria essa B aqui pra gente ter um ganho a mais na resposta. Contability, não sei como falar isso, você souber. E também de transparência. A gente volta então para o enunciado para entender melhor do que ele está falando aqui. Bom uso do recurso público. Controle, a fiscalização, a responsabilização, a prestação de contas são processos norteadores das políticas públicas. Ok, então ela quer que a gente sintetize controle, a fiscalização, a responsabilização e prestação de conta. Bom uso. O que sintetiza isso daqui? Então, por competência, geralmente está alinhado a você, um líder, né, trazer por mérito. Então, ele avaliar outras pessoas por mérito. Isso tem a ver com um bom uso do recurso público, controle, fiscalização, responsabilização. Isso aqui não tem a ver com gestão por competência. A gente ficaria entre duas. Contability, que, por exemplo, se eu não sei o que é, posso pensar, putz, pode ser essa ou pode não ser. Não sei porque eu não sei o que é. Agora, transparência eu conheço. Só que, volta para a pergunta, é um conceito que sintetiza os processos adotados no contexto da política pública. E transparência, se a gente for usar a lógica, transparência, ela sintetiza o bom uso do recurso, o controle, a fiscalização e responsabilização e a prestação de contas? Não. Ela seria, na verdade, mais para um sexto item, né, de ser transparente, que sintetizar. Então, se a gente fosse por essa opção ali de pensar, putz, transparência... Isso não sintetiza. A gente pensa assim, transparência. Se é o bom uso do recurso, o controle e a fiscalização? Não. Uma coisa é transparente, quer dizer que ela não tem segredos ou que ela é pública. É uma informação pública, ela é transparente. Então, as informações, elas não são secretas, elas são transparentes, elas são abertas. Se a gente for para essa lógica, sobraria uma, que é a resposta corretíssima. Contability. Não sei falar essa palavra. Então, você viu que eu não preciso saber exatamente o conteúdo para conseguir acertar ele? Se vocês quiserem, dá para comentar aqui embaixo a banca que vocês estão estudando, a matéria que vocês têm mais dificuldade, para eu trazer outros exemplos de questões. Aqui eu trouxe sobre administração, meu curso de formação, então para mim aqui eu já tenho mais familiaridade para te mostrar como que eu fiz na prática com provas da faculdade, até mesmo. Então é muito mais fácil.
Vocês também podem deixar aqui embaixo a banca que vocês estão estudando, a banca que vocês têm dificuldade, mostrar como vocês vão fazer na prática a mesma estrutura. Literalmente, você pode usar para tudo. Vou deixar mais um bônus aqui para vocês respirarem, lembrarem de respirar. É muito importante que às vezes vocês façam técnicas de respiração e de meditação antes da prova, para que vocês consigam tirar o máximo possível de ansiedade ali do corpo de vocês. Um bônus que eu gosto de falar bastante, que é não alterar suas respostas. Se você tem dúvida numa questão, você deixa essa questão para você responder depois. Nem começa a responder ela ali. Olha ali e fala, cara, não tô conseguindo pensar agora. Deixa ela pro final. Então, tenta responder e depois volta corrigindo, tá? Você alterou, marcou uma alternativa, você deixa essa alternativa lá e não mexe mais. Não adianta, porque às vezes você já tem uma noção, você já lembrou do conteúdo ali na hora, você já tava naquele flow de responder várias outras perguntas parecidas e isso te lembrou o conteúdo que você estudou. Se você pega e sai desse flow e tenta depois responder, eu aposto que você já aconteceu isso com você. Respondeu uma questão, ele estava certa, você foi lá, marcou ela, respondeu para a resposta errada, depois voltou, simplesmente quando você for corrigir, a primeira resposta era correta e a segunda você errou a alternativa. Faça com calma, não fica alterando respostas, tá? Não fica ali tentando revisar, porque você não vai ter tempo para fazer isso na hora da prova. E se você estiver tendo tempo, quer dizer que alguma coisa, né, não tá tão certa assim. Se você ficou com qualquer dúvida, comenta aqui embaixo e também me fala qual que é o seu jeito, a sua melhor maneira, que você gosta muito de responder questão, que você acha que você acerta mais. Se inscreva no canal se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, clique no gostei também. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!